Olá, tudo bem? Sou o Minoru Ueda. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre mentalidade de crescimento, como vencer o medo de errar. Por que é importante isso? Porque a mentalidade do crescimento, na base, né, estudada pela professora Carol Dweck, no livro Mindset de Crescimento, que é em contraposição à mentalidade fixa, um mindset fixo. Mentalidade fixa é aquela pessoa, não dá para aprender, já passei de alguma idade, não dá para aprender. Mentalidade fixa é aqui o professor Chamini, né, que eu já comentei no outro vídeo, nessa obra Inteligência Positiva, traz os sabotadores, por exemplo, o sabotador do crítico, o sabotador do insistente, que é ligado ao perfeccionismo, o sabotador, por exemplo, daquela pessoa que tem medo, além de ter medo de errar, é a pessoa que é vítima, acha que é vítima de tudo. Então, é importante a gente trazer a mentalidade de crescimento, principalmente de estar aberto aos feedbacks, principalmente os feedbacks de correção, para nós que recebemos os feedbacks de correção, e da aprendizagem contínua. E aí eu quero compartilhar só com você um feedback de correção que eu tive de uma inscrita do canal, que ela, através também do Instagram, no interno, no privado, também fez esse comentário, falou assim, professor, aquela questão da gente acostuma, né, tal, que é uma reflexão, não é da Clarice Lispector. A Clarice Lispector tem uma obra que ela fala, mas é da escritora Marina Colasanti. Eu falei, é mesmo? E aí eu falei, não, então vamos lá, Ueda, vamos trazer a mentalidade de crescimento, a abertura para o feedback, e vamos fazer disso uma limonada, o limão. Quero compartilhar com você alguns trechos relacionados ao texto, a grande obra da escritora Marina Colasanti, que ela partiu para a pátria espiritual nesse ano de 2025, se você está assistindo esse vídeo em 2025, no início do ano, a escritora partiu para... Ela já deve estar escrevendo muito bem, onde ela está. Bom, vamos lá. O que diz esse texto? O texto é, eu sei, mas não devia. Mas, Ueda, o que isso tem a ver com relacionamento positivo, tem a ver com a questão do mindset de crescimento, o que isso tem a ver com tudo isso que a gente fala no canal? Se inscreva no nosso canal para você acompanhar, inscreva-se no nosso canal, porque o pessoal fala, né, que 80% das pessoas que assistem não se inscrevem, então o nosso editor falou, olha, Ueda, se puder, fala, inscreva-se no nosso canal. Vamos lá, eu sei, mas não devia. É assim, o texto, nós vamos pontuar aqui e observar de 0 a 10 se isso acontece com você. Porque já que a gente está falando dos sabotadores, num dos vídeos eu até falei, olha, eu citei pelo menos 3 sabotadores, então de 0 a 10, o quanto que isso acontece? Nós temos o sabotador do crítico, tudo isso que a gente fala e traz essa metáfora compartilhada pelo professor Chamini nesse livro Inteligência Positiva, ele diz o seguinte, são esses sabotadores, por exemplo, aquele que é crítico, que é o insistente, que é o perfeccionista, aquele que é muito prestativo, sabe aquela pessoa que é prestativo, mas é um prestativo mais para chamar a atenção e a aceitação, e quando a outra pessoa não reconhece isso, entra no processo de vitimização, tem aquele hiperrealizador, aquele que fica sempre... a meta dele é ter desempenho e realização para ser reconhecido pelo outro. E quando não é reconhecido, se revolta no processo. Tem aquele que é a vítima, aquele que se sente sempre vítima do foco e da atenção. Mas vamos fazer essa conexão dos sabotadores e por que isso acontece. Segundo, e com essa reflexão da Marina Colasanti, ela diz o seguinte, vamos refletir, a gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter vista nenhuma. E o pior disso é que eu sempre comento com as pessoas falando assim, que o mindfulness, que é a atenção plena, é você também aproveitar quando você não está, né, nesse lugar onde você não tem vista nenhuma, quando você tem a oportunidade de ter uma vista diferente, você estar presente, que é o mindfulness. Por que isso é importante, professor?
Isso é importante porque no estado de presença que você começa a conectar as coisas que estão ao seu redor. É no estado de presença que você traz também uma das estratégias mais fantásticas de interromper as suas ruminações mentais, sabe, aqueles monólogos ruidosos, que é a gratidão. Então, fazer essa conexão. E isso também tem a ver com autoconhecimento. Peraí, onde que eu estou para também perceber e oxigenar, ampliar a minha visão. Por isso que as emoções positivas ela é muito importante. Dentre elas, a gratidão, a esperança, o otimismo, o divertimento, observar onde que você pode se divertir de uma forma respeitosa e você pode trazer o humor no dia a dia, né? Eu sempre falo, tem pessoas que são tão perfeccionistas, falam assim, professor, sabe que eu não consigo gravar vídeo, eu tenho que fazer uma apresentação e eu tenho que ser tudo perfeito. Não, traz também o processo do humor, de te falar, peraí, eu estou no processo de aprendizagem, sabe aquelas faixas que tem naqueles carros de autoescola, ou o pessoal que está aprendendo a dirigir, ou está querendo tirar o medo de dirigir, se buzinar o carro para, né? Tenha calma, aquelas faixas que tem nos carros e tudo isso. Marina Colasanti. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A gente se acostuma a não ter tempo para tudo. E a gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone, hoje eu não posso ir. E aqui eu exercitei isso há um tempo atrás, inclusive nos vídeos eu comentei, eu fui fazer as comprinhas com a minha esposa e nós fomos numa loja muito conhecida aqui, pelo menos em São Paulo, com preços baratos e tudo isso, só que com atendimento a desejar, né? Então, é só contratar a gente para a gente trabalhar o atendimento com acolhimento, humanização, bom, voltando aqui, a sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta, a ser ignorado quando precisa tanto ser visto. Pessoal, hoje a gente às vezes perde a humanização. Eu não sei se é por conta da correria ou por conta do hábito, por conta do dia a dia em casa, não sei, mas é importante o processo do autoconhecimento. É a gente também trabalhar o processo empático. Ok, estou num processo de julgamento aqui, não estou sendo empático com o atendimento que eu tive, com a caixa, que a gente fala boa tarde, a pessoa nem olha, fica lá digitando, mas olha para a caixa vizinha, para a pessoa que está trabalhando com ela e continua o bate-papo delas. Então, como que você se torna uma pessoa invisível, né? E quando você se torna invisível, você perde a humanidade do outro, né? Mas a Marina Colasanti fala aqui, ó, a gente se acostuma a sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta, a ser ignorado quando precisa tanto ser visto. Vem cá. Um dos aspectos da empatia é a gente trabalhar com os neurônios espelhos. Então, o que é neurônio espelho? Bom, a neurociência, ela traz para a gente algumas reflexões da importância dos neurônios espelhos que todos nós possuímos. Esse neurônio espelho explica por que geralmente quando você está com uma criança, um bebezinho, né? Aí você começa a sorrir para o bebezinho, e o bebê, aí você fala, sorri para mim. Na realidade, geralmente sorri para todo mundo, os neurônios espelhos estão funcionando. Mas chorou para aquela pessoa, de repente não é o problema do bebê não, de repente é o problema da pessoa lá, tal, né? Mas a gente procura, por isso que a gente fala, né, que um dos aspectos mais bacanas que nós nascemos empáticos é porque tem um neurônio espelho funcionando. O exemplo clássico que se dá para esse processo do neurônio espelho é na maternidade. Sabe onde tem um berçário? Quando um bebê começa a chorar, todos os bebês começam a chorar. Eu já falei esse exemplo, meu dentista não acreditou, ele lá, vovô Fresco, estava no supermercado, sorrindo para o neto dele, um bebê ao lado começa a chorar. Ele do nada começou a chorar. Então, por que é importante então a gente ter consciência dos nossos pontos cegos? Sim, se o processo do autoconhecimento é importante para a gente melhorar o nosso relacionamento e ter esse mindset de crescimento, é importante a gente observar como que são os nossos dois principais pontos cegos. Nosso rosto e nosso tom de voz. Aqui eu estou me vendo, né? As caras e bocas. Quais são as caras e bocas que você faz no seu dia a dia? Como que é o seu tom de voz? Será que é um tom de voz quando você quer oferecer um feedback de reconhecimento? Esse feedback de reconhecimento é, valeu, campeão.
Ou você fala o nome da pessoa para traduzir também esses aspectos da importância desse feedback de reconhecimento. Mas vamos continuar aqui com a Marina Colasanti. A gente se acostuma, a gente se acostuma a esperar o fim do dia, a não ver a hora de ir embora. A gente se acostuma a esperar pelo sábado, pela primavera, pelo verão, pelo outro ano. A gente se acostuma a fechar os olhos diante das coisas sujas, a não reparar no lixo jogado na rua, a ignorar os pedidos de ajuda, a aceitar tudo isso como parte do cotidiano. Então aqui fez lembrar o livro que a gente está atualmente lendo no nosso clube de leitura com o professor Elton, que é Não Desperdice Sua Vida, do Anselm Grun, do monge alemão. Então, quando a gente fala dessa questão que a gente acostuma das coisas do cotidiano, o Anselm Grun ele fala, né, que às vezes ele cita, né, ele cita um exemplo de um jovem que queria também ser monge, né, atuar na vida religiosa, queria atuar no local onde ele é professor, e aqui o subtítulo dessa obra, Não Desperdice Sua Vida, pessoal, essa obra é fantástica. Ela sim tem comentários ligados à religião católica, que a gente deve respeitar e tudo isso, mas é para o bem. E você fala, mas de onde você traz isso? Eu trago da psicologia positiva. O Dr. Peterson, que trouxe, juntamente com o Dr. Martin Seligman, na psicologia positiva, as forças humanas, ele trouxe os estudos, as forças humanas, ele estudou as religiões, a filosofia, as sociedades antigas e trouxe todo esse contexto. E aqui na contemplação equivocada é assim, porque aqui ó, a Marina Colasanti fala, ó, a gente se acostuma a ignorar os pedidos de ajuda e aceitar tudo isso como parte do trabalho. E aqui o Anselm Grun, ele fala, ó, contemplação é abrir mão de si mesmo para que Deus tenha espaço em sua vida, através do outro, através da outra pessoa. E aí ele comenta aqui, ó, certa vez um jovem me procurou. Ele estava ansioso para iniciar a vida monástica. Disse que era mais do tipo contemplativo, que conseguiria trabalhar no máximo 3 horas por dia. Então, Anselm Grun disse aqui para ele, eu disse que não seria aceito nem mesmo pelas ordens dos silêncios mais rigorosos da Igreja Católica, pois eles também trabalhavam 6 horas por dia. Quando tentei me colocar no lugar do jovem, percebi, ele não é capaz de viver, ele é incapaz de conquistar uma posição da vida. Contemplação é para ele um caminho de ter tempo para si mesmo, mas ele não aproveita esse tempo para meditar de verdade, para realmente se entregar a Deus. Em última análise, esse girar em torno de si mesmo é sinal de egocentrismo. Isso não apenas na vida monástica, né, pessoal? Isso no dia a dia das pessoas. Eu tive várias experiências no mundo organizacional e ainda estou tendo várias experiências do lado positivo de movimentos de voluntariado que são estimulados pela própria organização. E todas as organizações pela qual eu trabalho ou compartilho isso, incentivo isso, todas elas dão um feedback que a partir do momento que eles ou elas começaram a exercitar o trabalho voluntariado, o clima organizacional melhorou, as pessoas se tornaram muito mais acolhedoras à opinião do outro, começaram a aumentar cada vez mais o seu processo do Ikigai. Ai, Wendel, mas o que é Ikigai? As pessoas começaram, então, a trabalhar, ter mais consciência do que elas amavam fazer, elas conseguiam aprimorar o seu trabalho, elas conseguiam também melhorar, né? Quanto mais, então, a empresa, né? Ela vai organizando mais, vai tendo alta performance, vai aumentando o seu ganho financeiro, elas são remuneradas e, acima de tudo, elas perceberam que a sua atividade profissional, direto ou indiretamente, fazia bem para a humanidade, fazia bem para a sociedade, fazia bem para aquela comunidade que eles ou elas, semanalmente ou mensalmente, o critério é muito da organização, melhorava a situação das outras pessoas.
Então é bacana esse processo de a gente unir esses aspectos do processo do autoconhecimento, das reflexões e fazer essa conexão. Olha que bacana esse presente que essa inscrita no canal, essa pessoa que pediu, falou, olha, esse tema não foi a Clarice Lispector, foi a Marina Colasanti que desenvolveu. Então, a Marina Colasanti, ela fala, olha, a gente se acostuma a pensar que a vida é isso, né? É acreditar nessa questão do desamor, que é o padrão das relações. E aí eu trago muitas reflexões que a gente faz no voluntariado, também no dia a dia, das relações tóxicas. A gente acostuma com as relações tóxicas, onde não tem respeito, onde não tem reconhecimento. Mas, Ueda, de onde você tira tudo isso? Através dos estudos, principalmente da psicologia, de um casal de pesquisadores, Gottman, que estuda mais, eu creio que hoje já está chegando mais de 5 décadas, relacionamento, chegando a uma razão que é mais de 5 ou 7 por 1, ou seja, 7 relações, 7 palavras, 7 atitudes positivas para uma negativa. Afinal de contas, essas relações é que geram um ambiente de confiança. Quando você gera um ambiente de confiança, melhora a comunicação, as pessoas conversam mais. Quando você gera um ambiente de confiança, vamos trabalhar no mundo organizacional, aí os estudos do professor Losada, que tem vídeos no canal, você melhora, as pessoas começam a falar mais, as pessoas começam a participar mais. Quando você tem um ambiente onde as pessoas participam mais, você tem mais inovação, você tem mais criatividade. Então, isso é muito bacana. E aqui, Marina Colasanti de novo, a gente se acostuma a não falar mais do que sente, a não demonstrar emoção, a fingir que não dói, a silenciar diante do que incomoda, a aceitar o que nos sufoca e não questionar o que nos oprime, até que um dia uma coisa nos fere e nos acorda do torpor, e nos impulsiona a mudar e nos faz lembrar da vida antes de nos acostumarmos. Marina Colasanti. Vamos refletir, né? Fazendo aqui, o que a gente está acostumando que a gente não deveria acostumar? Qual comunicação positiva que eu posso desempenhar no meu dia a dia? Qual, de repente, é o sabotador que está gerando, não está gerando crescimento para mim? Será que é o da vítima? Será que é o controlador? Será que é o crítico? Será que eu tenho que trazer o sábio no meu dia a dia para ampliar minha visão? Uma das emoções positivas trabalhado pela doutora Bárbara Frederickson, divertimento, humor, gratidão, esperança, otimismo no meu dia a dia, para que eu possa observar e acordar, né, no meu dia a dia e verificar que existem coisas boas no meu dia a dia. E tem um aspecto que até quando eu li, eu falei, opa, eu vou fazer essa conexão também com o nosso dia a dia, é isso, ó, aceitar e a esperar o dia inteiro e ouvir para esperar para chegar a hora de ir embora, ou esperar o sábado. Vem cá, tudo bem, faz parte, mas como é que vai o seu Ikigai? Como que anda o seu Ikigai? Como que você comunica aquilo que são os seus pontos fortes e exercitar no seu dia a dia? O quanto que de repente você pode aprimorar aquilo que você faz? O quanto que isso pode te ajudar? É fresquinho porque vende mais? Ou vende mais porque é fresquinho? Eu cresço na minha carreira porque eu sou proativo ou eu fico esperando a minha, chegar? Lembra, depois que você passa dos 40, você vai reencontrando alguns amigos. Eu tenho um amigo que eu reencontrei. Eu estava na região aqui da Avenida Paulista, eu moro em São Paulo, estava na estação de metrô e encontrei um amigo de muitos anos, muito inteligente, uma formação acadêmica fantástica. E ele comentando que ele estava alguns meses sem atividade profissional, uma pessoa genial tecnicamente, e ele disse assim para mim, professor, na verdade ele falou, Ueda, eu lembro aquela vez que a gente se encontrou aqui na mesma Avenida Paulista num sábado, eu estava me divertindo com os amigos e você estava saindo de um curso que nós trabalhávamos na mesma organização. E eu perguntei para você o que você estava fazendo, perguntou para mim, eu falei, estou fazendo tal curso. Ele falou, mas a empresa está te pagando? Eu falei, não, eu estou investindo porque é um assunto que eu acho muito importante, que faz parte do meu dia a dia hoje, né?
na época eu estava atuando como executivo, não atuava como professor, diretamente como professor, e ele disse, imagina, ele falou, imagina, no sábado, ainda no sábado, você fazendo um curso que você está pagando, a empresa deveria pagar, eu só faço curso se a empresa pagar, e olha lá, eu vou por muita obrigação, se for final de semana. E aqui, naquela estação de metrô, aguardando o metrô, ele olhou para mim e falou assim, você lembra alguns anos atrás aconteceu isso? Aqui, na mesma eu falei, eu lembro. Eu não investi, né? E agora eu fiquei desatualizado. Naquele período eu tinha energia, tinha recursos financeiros, tempo, e hoje eu tô. Aí eu falei, olha, mas não critica o seu passado, né? Valida o seu passado. E aqui eu trago novamente o Anselm Grun, olha que bacana, como essa obra é genial. Ele trabalha o Anselm Grun, ele trabalha com jovens e trabalha o pessoal que já está na meia idade. E aqui no subtítulo, vou até procurar o subtítulo que ele fala de idosos, né? Idosos no calendário, né? O idosos aqui, ele fala assim, muita gente, muitos idosos, as pessoas idosas que não viveram. Então, pessoas idosas que passaram alguns anos falam, nossa, eu não vivi. Aí ele fala assim, nesse momento é importante você ressignificar, você observar no passado, o que aconteceu no passado e reconhecer o que aconteceu de bom no seu passado, porque você não estaria aqui se você não tivesse reconhecido. Então, é importante você trazer e observar que você não perdeu algo. Você pode valorizar as coisas que você pôde reconhecer e trazer. Então, eu lembro daquele vídeo na internet, que tem aqui no YouTube, do discurso do Steve Jobs. Ele fala, né, no discurso que ele conclui dos formandos de Stanford, que ele fala, vamos olhar para o passado e unir os pontos. E quando você une os pontos para ver o que você aprendeu no seu processo, isso é o mindset de crescimento, da aprendizagem contínua. E você? O que você está aprendendo no seu dia a dia para transformar cada vez mais conhecimento em ação? Até o próximo vídeo.